O dia em que eu trabalhei em um parque de diversões e me demiti de tão traumatizado que eu fiquei. O ano era 2023 e 23 e eu estava no ensino médio. Eu queria ganhar um dinheiro extra para comprar as minhas coisas. Foi aí que um amigo meu disse que estava tendo vaga lá, e eu pensei, por que não? Então lá fui eu, arrumar um emprego. Mas foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Chegando lá, eu fiquei esperando por muito tempo mesmo. Eu literalmente ficava sentado num banco esperando a chance de conseguir o emprego. E eu falei muitas vezes. Para ser sincero, naquela época era muito difícil arrumar um emprego. Então eu tentava lá desde 2021. Literalmente eu fiquei 3 anos tentando trabalhar no mesmo lugar e não conseguia de jeito nenhum. E foi no dia 2 de dezembro de 2023 que eu finalmente consegui. E aí eu pensei, caramba, eu consegui. Depois de tantas tentativas, eu consegui. No momento, eu senti orgulho de mim, porque era meu primeiro emprego, entre aspas, entre muitas aspas. Até então, beleza, eu ganhei meu uniforme, trabalhei, era 3 vezes por semana, o horário era de 4 às 11, eu chegava em casa quase meia-noite, na rua deserta, escura, risco de ser assaltado, mas até aí, beleza. Eu não queria ficar desempregado, muito menos ficar sem dinheiro. E como o salário não era muito, se é que pode ser chamado de um salário, né? Eu falava pra mim mesmo, bom, vou ficar aqui por um tempo até arrumar alguma coisa melhor e sair. Mas foi aí em que eu estava preso. Naquela época era realmente muito difícil conseguir um emprego, então eu fiquei lá por um bom tempo. Foram literalmente 2 anos e meio naquele lugar. Eu pensava, nossa, caramba, eu vou trabalhar em um parque de diversões. Que maneiro. Mas na verdade a realidade foi outra. A cada semana que eu trabalhava, era meio que garantido alguma desgraça acontecer comigo. Era como se eu fosse um alvo naquele lugar, sabe? Alvo tanto dos clientes quanto dos funcionários. Sabe aquela sensação de você não ser respeitado no seu ambiente de trabalho? Aquela sensação de que você tá ali como um tapete, sei lá, para ser pisoteado? Era como eu me sentia. Aí vocês devem estar pensando, o que de tão ruim aconteceu comigo lá para eu estar falando sobre isso? Bom, eu era xingado, eu era esculachado, eu era escorraçado. Eu trabalhava igual um filho da mãe por horas para ficar recebendo esculacho dos outros. Então, o que basicamente acontecia? Eu ficava em um brinquedo que tinha um limite de certa idade, assim como todos os parques de diversões têm. E aí, quando via um cliente com um filho ou uma filha com um nível de idade avançado, eu simplesmente era esculachado ali mesmo na hora. A pessoa literalmente fazia um escândalo por causa de uma certa idade, sendo que era só a pessoa ir em outro brinquedo ou entender que são as regras, são as normas do parque e que eu não dito elas, eu não escolhia elas. Mas isso era literalmente impossível do cliente entender. O mundo ia acabar. A criança não poderia ir em outro brinquedo, tinha que ser especificamente naquele, tinha que acontecer justamente comigo. E era aquilo, meu primeiro emprego, não sabia o que fazer, não sabia lidar com o público, que é a pior coisa que tem, e eu ficava ali, parado, sem reação, sem saber como me defender, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Havia casos que os clientes inventavam mentiras, inventavam histórias para me queimar, né? E eu perder o meu emprego porque, sei lá, parecia que a pessoa não ia com a minha cara. Eu literalmente trabalhava normal, como um ser humano normal, e a pessoa literalmente me odiava. Só por eu falar um não por causa das normas do parque. Era como se fosse um show, né? A plateia me assistindo e eu ali, só envergonhado, porque às vezes o escândalo era tão grande que as pessoas começavam a me encarar como, nossa, que funcionário é esse? Eu ficava lá, igual uma estátua, só ouvindo um monte de merda de mim. E aí toda vez eu tinha que chamar a gerência para poder resolver o problema do cliente, que sempre tem razão. E quando o gerente vinha, o que que ele fazia? Bom, você deve estar se perguntando. Bom,
Ele falava: Não, senhor ou senhora, esse brinquedo é para tal idade. Não, o que que acontecia? O gerente falava: Libera aí. Eu ficava por minutos escutando um esculacho desnecessário com uma ordem do parque. Eles literalmente falavam: Não, faz isso e isso, tá bom. Beleza. Quando chega na hora, eles literalmente liberam. Então, caramba, por que que já não liberam antes? Por que esperar ter esse caos todo? Meu Deus do céu. Sabe o que era pior ainda? Para acabar com a droga do meu dia, o gerente virava na minha cara e falava: Pô, você tinha que ter liberado. Você tá errado. E eu sem poder ter o que fazer, sem poder responder, precisando do emprego, eu só falava: Tudo bem. E seguia com o meu dia. Ou tentava, pelo menos. E sabe o que era pior? Eu tinha que ouvir de outros funcionários. Nossa, por que você fez isso? Você tá errado, era só ter feito isso, isso e isso. Mas caramba, então por que que existem regras? Por que que existem normas se elas não são cumpridas? Até que por um tempo eu aguentei tudo calado, sem falar nada. Até porque eu precisava de um emprego, se é que isso pode ser chamado de emprego, e de dinheiro. Então eu continuei. Eu continuei por muito, muito tempo. Mas as humilhações acabaram? Não. Elas só pioraram, cada vez mais. Chegou um tempo em que eu era mal falado no parque. As pessoas ficavam fazendo fofoca com meu nome, falando mentiras, falando que eu fiz coisas sem ter feito, e isso me frustrava muito. Isso me frustrava de verdade. Eu me sentia literalmente um lixo dentro daquele lugar. Você já teve aquele colega de trabalho que fingia simpatia na sua frente e por trás falava mal de você? Bom, era o que eu tinha. Era só o que eu tinha dentro daquele inferno. Pessoas tóxicas baba-ovo de patrão. E como nesse, em qualquer outro emprego, existiu faz tudo. E esse faz tudo era eu. O funcionário não valorizado que era obrigado a fazer funções que não eram suas. Eu tinha que limpar, eu tinha que organizar, eu tinha que carregar, eu tinha que abastecer, praticamente tudo naquele lugar. E não para por aí. Tinha vezes que algum funcionário faltava, eu literalmente tinha que ficar em dois brinquedos. E você deve estar se perguntando, como isso é possível? Ah, sim, era possível. O que acontecia? Ah, fulano faltou. Ei, você? Você vai ficar aqui e no seu brinquedo. Mas vai receber mais? Não. Eu recebia mais? Com certeza não. Eu recebia o mesmo valor de sempre. Que era uma merda. Eu literalmente recebia menos de R$ 150. Ou seja, além de eu ter que trabalhar por duas pessoas, eu recebia um salário só. Ah, tem gente no seu brinquedo? Atende nesse e vai pro outro. Ah, foi pro outro? Volta pro seu brinquedo e assim vai, até o final da noite. Abuso de função? Ah, claro que não, nem um pouco. Então essa era a minha vida trabalhando naquele inferno. Mentiras, fofocas, humilhações, gritarias. E eu, uma pessoa que só quer trabalhar em paz e ganhar o seu mísero dinheiro suado. Daí eu fui sobrevivendo, sobrevivendo por um tempo, por uns longos anos, e foi aí que chegou o auge do fim, basicamente. O que aconteceu? Um cara conseguiu uma vaga lá, e ele era amigo do gerente, e aí ele ficou no mesmo brinquedo que eu, porque esse brinquedo precisava de duas pessoas. Até aí tudo bem. Eu trabalhava normal, junto com ele e tal, beleza. Foi aí que um dia eu recebi notificação do grupo do WhatsApp que eu tinha sido dispensado naquele dia. Ou seja, eu não ia trabalhar. Bom, por que que eu não ia trabalhar? Porque o amigo do gerente ficou no meu lugar. Então, basicamente, como eu cheguei naquele brinquedo primeiro, ele era para ser o meu auxiliar. Mas não, virou ao contrário. Eu era o auxiliar dele e ele era o principal, digamos assim, no brinquedo. E aí o que já era ruim começou a piorar. Eu comecei a receber menos, a trabalhar menos, e me tornei muito mais invisível e inútil, digamos assim, naquele lugar. Porque praticamente era o que eu era, né? Inútil. Eu já estava cansado, eu já estava frustrado. Eu basicamente meio que estava trabalhando de graça, né? Porque também havia casos de quando o brinquedo dava algum curto ou quebrava do nada,
Se ele quebrasse, eles mandavam embora para casa e não pagavam o dia. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Eles não pagavam o dia. Ah, deu tal hora, o brinquedo quebrou, bum, do nada. Não tinha como colocar em outro brinquedo, em outra função, não. Eu tinha que vir para casa e eu não recebi por aquele dia. Então, acontecia tudo isso, comecei a receber bem menos do que eu já recebia, que não era muita coisa. E aí, um belo dia, num sábado de manhã, eu simplesmente me demiti. Eu não fui lá, eu não pedi demissão na hora, eu não falei com ninguém, eu só saí do grupo e eu nunca mais apareci naquele lugar. E como eu me senti? Eu me senti o ser humano mais feliz do mundo inteiro. Era como se, sei lá, eu tivesse ganhado na Mega Sena, de tão feliz que eu tava. Toda aquela humilhação, aquela desgraça que acontecia comigo naquele lugar, simplesmente acabou ali. Simplesmente tinha acabado tudo. E essa é aquela sensação de você trabalhar igual um filho da mãe e não ser valorizado. A minha mente estava pedindo socorro daquele lugar há muito tempo. Eu tive que sofrer tudo isso por literalmente 2 anos e meio, de 2023 a 25. E é isso. Eu sobrevivi. Sou um sobrevivente de um ambiente de trabalho tóxico e horrível. Foi uma experiência que, tipo assim, acabou com a minha vida por um tempo. Bom, e esse foi o vídeo. Se você gostou ou se identificou com alguma coisa, comenta aqui, caso você queira. Eu gravei esse vídeo simples porque eu estava querendo contar uma experiência da minha vida e é isso. Obrigado por assistir até aqui e até uma próxima, quem sabe.